Olá pessoal, meu nome é Ricardo Nogueira, eu sou advogado e esse vídeo tem utilidade pública porque tem ocorrido desde o início da pandemia diversas interferências contra a liberdade do cidadão de locomoção, de ir, vir e de permanecer nos locais públicos. Vimos diversas perseguições, tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal em diversas cidades e estados pelo Brasil. Se a gente for analisar, além dessa inconstitucionalidade do toque de recolher, do lockdown, toque de recolher, por exemplo, que é uma restrição à liberdade de ir e vir, somente em estado de sítio, isso todo mundo já sabe, poderia ocorrer, né? Mas tem sido determinado e o STF está chancelando esses atos manifestamente inconstitucionais. Por conta disso, nós vimos desde o início da pandemia gente sendo presa por estar sentada em um banco de uma praça pública, gente que estava sentada sozinho na areia da praia, ali não tinha risco a ninguém, já que a pessoa estava sozinha. Surfistas foram conduzidos à praia aqui em Salvador, isso aconteceu. Gente que está caminhando na calçada, trabalhador que está, até teve um paraplégico que estava com alguns produtos vendendo na rua e ele teve a sua mercadoria apreendida. Então todos esses atos são completamente inconstitucionais, não há dúvida, não há interpretação possível, porque a pandemia, vocês podem pensar assim, olha, quem não é da área jurídica pode pensar que a pandemia justificasse, porque é uma situação não prevista. Porém, o Constituinte, quando elaborou a Constituição, ele foi claro em prever ali estado de calamidade, a calamidade de grandes proporções para a decretação do estado de defesa, e se isso persistisse, poderia vir a culminar no estado de sítio. Então, existe uma hierarquia das normas e a Constituição ela está no topo, ou pelo menos deveria estar. Então, além da Constituição, existe ali os direitos inerentes à natureza do ser humano que precisaria ser respeitado. E essa condução das pessoas para a delegacia leva a uma questão. Vão levar para a delegacia para registrar o quê? Se a pessoa não está cometendo crime, vão tentar catar algum crime para poder enquadrar aquela pessoa. Primeiro, se for um crime em flagrante, qualquer pessoa poderia conduzir para a delegacia. Mas, fora dessa hipótese, seria uma atividade de policiamento ostensivo, que é uma atividade típica da Polícia Militar. A Guarda Municipal está praticando o policiamento ostensivo, o que é inconstitucional, porque a Guarda Municipal, a única finalidade dela é tomar conta dos prédios públicos, dos bens públicos do município, e eles não podem, por exemplo, estar na praia, porque é bem público da União, né? E somente se fosse um crime flagrante, qualquer pessoa do povo poderia conduzir. Agora, qual é a acusação que eles fazem? Tem um artigo, um artigo 268 no Código Penal, que eles falam lá que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Esse é o tipo penal que eles vão tentar enquadrar a pessoa. É um crime de menor potencial ofensivo, quando o poder público estabelece uma norma, para alguma determinação para impedir essa propagação dessa doença, porém, primeiro precisa haver o dolo da pessoa em infringir aquela norma, e a pessoa que está caminhando numa calçada não está infringindo essa norma com dolo, ela apenas está ali buscando um equilíbrio emocional, uma saúde emocional, fazer sua atividade física. Então, você também tem que analisar se há razoabilidade para configurar a tipicidade daquele crime. Não há razoabilidade em proibir uma pessoa de caminhar na orla, aberta, ventilada, porque o governante daquele momento está achando que isso é importante, necessário e razoável. Ele precisaria comprovar cientificamente aquilo na edição das normas. E o que tem acontecido é que os decretos municipais e estaduais estão falhando e desrespeitando a própria lei do Covid que prevê essa questão científica. E também essa pessoa que está caminhando não está expondo ninguém a risco, porque ela está sozinha ali. Então, essa infração a essa determinação destinada a impedir a doença contagiosa não tem maior razoabilidade, porque a pessoa não está expondo ninguém, certo? O que ocorre é que essa abordagem acaba expondo o próprio cidadão. Então não é o cidadão que está expondo as pessoas, é a Guarda Municipal ou a Polícia Militar que vai expor o cidadão a risco. E aí sim ele vai incorrer em um crime, que está no artigo 132, que é expor alguém
ao risco de contágio por uma doença. Porque esse contato seria, a princípio, desnecessário. Não havia necessidade alguma da polícia ou da Guarda Municipal parar uma pessoa que está sozinha transitando, como ocorreu hoje no Rio de Janeiro, em Copacabana, e uma pessoa lá foi conduzida. Então, esses agentes estão incorrendo nesse crime do artigo 132, segundo a minha leitura, e qualquer pessoa que seja conduzida para a delegacia, eu sugiro como utilidade pública, porque o que está acontecendo é absurdo, que registre também o crime que aquela pessoa estiver cometendo contra você. Não é o fato dele ser um servidor público e ter te conduzido que você deve baixar a cabeça e aceitar aquela imposição dele. Ele vai chegar lá e registrar o crime do artigo 268, né? E eles vão tentar também te provocar, muitas vezes os agentes eles vão fazer isso, te provocar para você perder a sua razão e praticar o crime de desacato. Mas tenham muito cuidado, se mantenham calmos e filmem, porque se vocês filmarem, eles não vão poder, pelo menos, agir daquele modo sem fazer prova contra ele mesmo, né? Porque ele vai ser capturado pela filmagem que ele estaria ali te agredindo. Se houver, sim, então a tentativa dele vai ser te enquadrar pelo artigo 268 e desacato, que é o artigo 331. Se houver agressão, peça para registrar uma agressão física, peça para registrar ali, fazer o exame de corpo de delito para poder comprovar que você foi agredido, certo? Chegando na delegacia, então, você vai virar o jogo fazendo o quê? Se mantendo calmo sempre, né? Claro, mas você vai, se tiver sofrido lesão corporal, se tiver sofrido agressão física, ele terá cometido o crime de lesão corporal, também o crime de constrangimento ilegal, por te forçar a fazer algo que a lei não te obriga, né? E também por perseguição, crime novo que surgiu agora, recente, que é o de stalking, né? Que é a perseguição reiterada. Se houver você sempre caminha, e como aconteceu agora em Copacabana, a pessoa já era avisada, ao que parece, o cidadão que caminhava já era avisado, porque ele sempre caminhava lá sem máscara, e já sofreu repressão antes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, a perseguição reiterada configuraria ali o crime de stalking. Se for essa situação, também registre esse crime contra o agente que te conduzir. Além disso, tem dois crimes de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869, os artigos 10 e 16. Tem dois crimes. Um é a condução coercitiva manifestamente descabida, porque o policial, ainda mais tem um agravante, no caso da Guarda Municipal, que não pode praticar o policiamento ostensivo, então é manifestamente descabida a condução coercitiva ali, do mesmo modo que há um constrangimento ilegal. E o segundo crime de abuso de autoridade é quando o agente deixa de se identificar ou se identifica falsamente na ocasião da captura daquele cidadão que está ali sendo vítima desses agentes que estão praticando ali, cumprindo ordens manifestamente constitucionais. Então, olha só, eles vão te enquadrar dois crimes, 268 e 331, né, que eu tinha mencionado. E você vai, se tiver configurado isso, é claro, você vai poder reagir pedindo para registrar um boletim de ocorrência na própria delegacia, falar para o delegado, registrar, olha, narrar o fato que aconteceu, então registrar que ele expôs você a risco de contágio pelo artigo 132, que se ele tiver praticado agressão física, lesão corporal, constrangimento ilegal, perseguição, que é o stalking, e dois crimes de abuso de autoridade, certo? Então, por aí você vê como você pode fazer o oposto. Porque se todo mundo que for conduzido para a delegacia começar a fazer isso, eu vejo que os agentes vão se sentir coagidos a reverem aquela posição. Porque parece que não foi suficiente a morte do policial Wesley aqui no Farol da Barra, em Salvador, e agora essa situação também do policial lá no Paraná, o tempo todo aumentando o índice de suicídio. Parece que isso tudo não tem sido suficiente para que prefeitos e governadores entendam que não podem obrigar os agentes a cumprirem ordens manifestamente constitucionais. Parecia que tinha dado a diminuída, porém o STF, com essa decisão sobre o fechamento das igrejas, veio fortalecer o poder inconstitucional que é completamente ilegal isso daí, né? Eu vou fazer um vídeo depois sobre essa questão das igrejas, mas
o que acontece é que o STF está mais uma vez encorajando prefeitos e governadores a descumprirem a Constituição, e então eu sugiro que divulguem esse vídeo para que as pessoas tomem pé dessas informações e estejam protegidas para poder saber como reagir diante de uma condução coercitiva manifestamente descabida, de um constrangimento ilegal, para que o cidadão continue zelando pela sua liberdade. Um abraço.